Telespectadores, olá! No vídeo de hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber antes de viajar para a Cidade do México. Se você não conhece esse lugar ainda, se prepare que é surpreendente. A Cidade do México não é um destino muito óbvio dos brasileiros e dá para entender isso principalmente por causa da distância, algo entre 9 e 10 horas de voo, então é realmente longe, mas a passagem não é exatamente cara. Óbvio que se você comparar com Buenos Aires, por exemplo, que é o primeiro destino dos brasileiros, Buenos Aires a passagem está pela metade do preço, mas a TAM tem excelentes promoções, porque é um voo que nem sempre está muito cheio, então eles fazem sempre muitas ofertas para você conseguir tirar essas passagens de milha a um preço muito bom. Mas o que é mais legal da Cidade do México é que é um lugar barato, então em média R$1 vale algo entre 4,50 5 pesos. Isso é uma conversão pra gente muito boa, até porque a Cidade do México tem um custo de vida que é relativamente baixo, se a gente for ver que é uma capital de um país e uma cidade que tem tantas coisas interessantes, como museus e restaurantes e lojas legais. Você chega assim com um poder aquisitivo que é muito massa, né? Pô, é muito raro a gente viajar e a nossa grana valer, então isso já dá um conforto assim para a viagem muito bom. Agora tem algumas coisas que são desafiadoras para quem está viajando para o México pela primeira vez. A primeira coisa é a altitude, né? A Cidade do México ela tá a mais de 2.000 metros de altura. Ou seja, quando você chega lá, você precisa de um certo tempo para aclimatar. Então muita gente fica fraca, muita gente tem um mal de altitude, que é uma dor de cabeça, enfim. Depois de 2 dias, você já tá bem. A outra coisa que piora também a situação do ar no México é que a cidade fica num vale. Dentro de um vale e ao redor tá cheio de montanhas, então tem muita poluição que acaba descendo pro pé da cidade, assim, as pessoas reclamam muito. Fora isso, vamos pra parte boa, que eu vou mostrar pra vocês que realmente vale muito a pena conhecer essa metrópole. Primeiro que a temperatura é maravilhosa, chove muito pouco. Então, e como o clima é muito seco, de dia normalmente faz aqueles céus azuis lindos de morrer e à noite a temperatura cai um pouquinho. Tem bastante parque também, tem bastante árvore na Cidade do México, o que ajuda a criar um clima mais gostoso. E à noite você coloca seu casaquinho, dá aquela montada para sair pra night. A noitada é maravilhosa e a gente é tudo latino, então a gente se entende muito bem e obviamente eles amam farra. Eles têm uma bebida lá chamada mezcal. Os mexicanos são muito famosos pela tequila, né? A melhor tequila do mundo é a mexicana, é o que a gente conhece aqui no Brasil. Mas lá, quem é mexicano de verdade, toma mezcal. Você tem que tomar cuidado, porque é uma bebida muito forte, as pessoas ficam completamente loucas e aprontam na balada, então quem gosta de farra vai se dar muito bem lá. Quem gosta de arte vai se deliciar com a Cidade do México. É a segunda cidade do mundo que tem mais museus. Ela só perde para Londres. Você já deve ter visto em alguma pesquisa para o México um dos mais famosos, que é a casa de Frida Kahlo. Frida Kahlo é realmente um ícone mexicano e ela deixou um legado incrível para a arte mundial. Então tem a casa dela, que é onde ela morava com o Diego Rivera, que é aquela casa azul, que é super emblemática, onde ela realmente morava, assim. Então você consegue passear pela cozinha, pelo quarto dela, tem muito acervo da vida dela, não tem tantas obras. As obras já estão espalhadas pelos museus do mundo inteiro, mas é uma visita que com certeza vale a pena e essa casa fica no bairro de Coyoacán. Esse bairro ele fica um pouco afastado do centro, mas ele tem um mercado incrível, que é o mercado de Coyoacán, que é onde está a verdadeira alma mexicana, assim, as comidas mais populares, o artesanato. O principal museu da Cidade do México se chama Museu de Antropologia. É um programa assim para você passar praticamente um dia. E eles contam a história do México desde a civilização pré-colombiana, que por lá passaram os astecas e os maias. E é muito louco, gente, porque os astecas, eles eram super tecnológicos, super organizados, era uma civilização incrível. Os espanhóis chegaram lá e detonaram tudo em questão de dias. Lá eles conseguiram construir algo incrível, que são, por exemplo, as pirâmides, que estão disponíveis até hoje para visita. Um programa que é imperdível também são as pirâmides de Teotihuacan, que fica a mais ou menos 1 hora do México. A maneira mais barata de ir é você pegar um Uber até a rodoviária e de lá pegar um ônibus, que você não gasta nem tipo R$10, é super barata a passagem, é 1 hora de viagem. E a outra maneira é um pouco mais cara, que é simplesmente você pegar aqueles tours de turista. Então o ideal é você ir de manhã mais cedo ou mais no final do dia, porque
é um lugar que não tem sombra nenhuma, imagina, é um santuário de pirâmides, então o sol lá é muito, muito forte. Outro museu que é muito interessante é o Museu de Memória e Tolerância, que tem absolutamente tudo a ver com os tempos que a gente está vivendo hoje. E esse museu, ele faz um apanhado dos grandes momentos da humanidade onde a intolerância se sobrepôs à empatia. Então a gente vê representações de grandes massacres, desde o Holocausto, momentos como Ruanda, por exemplo. É uma pesquisa muito rica e é um museu que mexe muito assim com o nosso emocional. E quando a gente está falando de arte contemporânea, tem um museu incrível chamado Museu Rumex, que fica na parte mais nova da cidade, numa parte meio chique, que se chama Polanco, o que vai valer a pena também você dar esse passeio e conhecer o Rumex, porque tem sempre exposições muito inovadoras e a loja do Rumex é uma das melhores lojas de museu que eu já fui, tem uma livraria maravilhosa. E para terminar o rolê dos museus, eu não vou poder falar todos porque tem mais de 100, né? Mas um museu incrível é o Museu de Arte Popular. Quando a gente fala em arte popular, existe uma grande discussão entre o que é arte popular e o que é artesanal. Então eu acho muito incrível como eles criaram esse museu justamente para valorizar a arte popular, que é a arte feita por artesãos. E eles têm absolutamente um mapa de tudo que é feito de lindo e incrível na arte popular mexicana. E o lugar para você comprar essas coisas, depois que você sai completamente inspirado por esse museu, é o Mercado de la Ciudadela. Eu tô falando de louça, pimentas, temperos, tecido. Um pequeno exemplo do que é arte popular. Olha que linda essa almofada. O Uber está presente na Cidade do México, ele é relativamente barato, mas eu acabei descobrindo um outro aplicativo que é mais barato ainda, que se chama Didi. Ele é, sei lá, 20% mais barato que o Uber. Vale a pena porque o Uber ele cobra no seu cartão de crédito, ele vai sempre cobrar 6% de IOF porque é uma compra internacional. Então se você já está pagando um pouquinho mais barato, você já sai no lucro. Onde você deve ficar hospedado? Na Cidade do México tem vários bairros que são super legais. Uma opção muito comum é Polanco, que é esse bairro que eu falei que é mais chique. Eu já fiquei em Polanco na primeira vez que eu fiquei hospedado lá na Cidade do México. É legal, mas eu acho que tem coisas que são um pouquinho mais a cara da cidade. Outros bairros que são super comuns entre os turistas são Condessa e Roma. Condessa é um bairro que está sendo completamente ocupado pela nova geração, uma galera que tem um pouquinho mais de grana, então ele não é exatamente super barato, mas tem restaurantes incríveis, lojas, galerias de arte, ele é super arborizado, uma localização super central, é muito, muito agradável, porque eles têm uns apartamentos que ficam naquelas casas que são bem típicas mexicanas, então você consegue ter uma experiência até de arquitetura muito legal. O outro bairro que fica ao lado de Condessa é Roma, que foi onde eu fiquei na última vez. É um bairro que tem uma vibe um pouquinho mais suja, um pouquinho mais industrial. Ele é menos hypado que Condessa, então ele é mais barato. A galera jovem tá por lá também, então tem cafés, restaurantes legais, lojas incríveis. Eu acho que a boa é ficar entre Roma e Condessa para quem tá indo pela primeira vez. O bairro mais legal do momento da Cidade do México se chama Juárez, que é um bairro que está sendo ocupado agora pela nova geração. Ele fica bem ao lado do centro, então ele é um pouquinho mais perigosinho, assim, ele é um pouquinho menos gentrificado, mas de uma maneira geral eu achei a Cidade do México bem tranquila. Ainda mais pra gente que é brasileiro, que tá sempre ligado no rolê, não fica muito ostentando pela rua, esse tipo de coisa. Um dos artistas mais legais que eu conheci lá, ainda tá com plástico que eu acabei de emoldurar, mas olha que legal isso. Isso aqui é o Rodrigues, ele vai até expor no Brasil no segundo semestre de 2019 e ele abriu o ateliê da casa dele, foi super legal. Ele, cara, tá crescendo demais com essa linguagem homoerótica, pop. É uma coisa também que você pode procurar, assim, segue o cara, manda um inbox. Eu me senti muito acolhido na casa dele, foi massa, a gente ficou até amigo. Inclusive na moda, eu fiquei muito surpreso porque tem uma cena autoral nova, independente, muito legal. As marcas mais incríveis que eu conheci são Pais, que é uma marca de tricô que faz umas paradas assim extremamente pop, super interessante, que mistura elementos da cultura mais antiga do México com essa linguagem mais do século 21, assim, 2019, né? A roupa que a gente quer vestir. E dentro do showroom deles tem várias outras marcas que estão começando e que são super criativas também. E o preço é bom, velho. Isso que é massa, assim. E tem uma marca também chamada Ocelote, que é mais clean, é uma coisa mais assim, moderna.
E eu fiz uma farra também na Socialote, porque eles arrasam, eles desfilam no México Fashion Week, que também é uma parada que eu acho que eu gostaria de conhecer no futuro. Provavelmente o programa mais legal que eu fiz na Cidade do México, além dos museus e dessas lojas todas, eu nem falei dos restaurantes, porque eu acho que o restaurante é uma coisa super individual. Cada um tem um gosto de comida, mas é óbvio que você precisa conhecer os tacos, porque é algo assim, tipo, vamos comer um taco? É como se fosse pra gente tomar uma cerveja ou tomar um café. As pessoas se reúnem, comem um taco e conversam sobre a vida. Mas o que foi mais incrível na minha viagem foi conhecer a obra do Luiz Barragán, que é como se fosse uma espécie de Oscar Niemeyer para eles. É o grande arquiteto da Cidade do México, cara da escola modernista, ele tem a casa-museu dele, que é sensacional e é muito louco porque tipo, você precisa primeiro reservar antes de ir e custa uns 40 reais. Não é muito barato não. Só que você não pode tirar foto. Para você tirar foto, você tem que pagar um suplemento que custa tipo 200 reais. Então ninguém paga e os celulares são todos confiscados na entrada. É uma experiência que é muito única, porque hoje em dia você vai em qualquer lugar legal, interessante, tá todo mundo com a porra do celular na mão, querendo tirar foto, e fica meio que aquele tumulto. Você faz uma visita guiada na casa desse cara, é tudo tão lindo, tão poético, silencioso, é sobre a luz, sobre o uso do espaço, assim. Mesmo quem não é arquiteto, se emociona muito nesse lugar. Aí, você sai desse lugar passado e sai querendo procurar todas as obras que esse cara fez. E aí eu comecei a entrar nessa pira e aí eu descobri um lugar chamado Quadra San Cristóbal, que foi realmente assim o ponto alto da viagem, que fica tipo 1h20 do centro da Cidade do México. Super longe. A gente pegou um Uber, chegou lá, tinha que ter uma reserva também. Aí a gente conversou. Acabaram liberando a nossa entrada. É uma casa de uma mulher que herdou essa casa porque o marido dela era melhor amigo do Barragán. Eu sei que a mulher tem uma espécie de aras que foi construído por ele, todo cor-de-rosa. Louis Vuitton já fotografou lá, Dior já fotografou lá. E é um lugar assim, é um dos lugares mais bonitos que eu já estive na minha vida. Eu não tenho e-mail para você fazer a reserva, então tem que dar uma procurada no Google, mas procura pelo nome Quadra San Cristóbal. Eu juro que vai valer a pena todo o esforço de você sair, pegar esse Uber, ficar 1 hora viajando, porque realmente foi a parada mais fascinante que eu já vi em termos de arquitetura na minha vida. Recomendo demais essa viagem. Abre muito o horizonte de quem viaja, porque a gente não se percebe muito latino, né, aqui no Brasil. A gente é brasileiro. A gente não é muito latino. Latino é todo mundo que está ao nosso redor, menos a gente. E quando você vai para um lugar desse, você acaba se conectando com essa herança latino-americana. Então, para mim é sempre muito especial acessar esse lugar, assim, da nossa história e da nossa memória afetiva. É isso. Se você se animou para ir pro México, me fala aqui nos comentários. Quem quiser mais dicas, é só falar. A gente vai conversando por aqui. Um beijo para todo mundo. Tchau!